Muito bem, olá, terceiro ano, é uma alegria tê-los aqui na minha aula de arte, tê-los aqui na minha casa, no meu cantinho. Muitas saudades de vocês, saudades quando eu entro naquela quadra de tarde, estão todos ali, já tiveram não sei quantas aulas e me recebem tão bem, e vão sentando, e a aula vai fluindo, e os abraços quando eu chego, os abraços quando eu saio, muita saudade do meu terceiro do coração. Bom, na aula passada, nós iniciamos o Renascimento, né? Estava falando sobre esse momento lindo da história da arte, de tanta coisa acontecendo, não só na arte, mas na ciência, no pensamento humano. É um momento transformador, na minha opinião, um dos momentos mais lindos da história do homem. É difícil falar qual é o momento mais lindo da história, né? É tanta luta sempre, é o homem conquistando tantas coisas, né, ao longo da sua existência aí, mas o Renascimento é muito rico, né, muito rico em produção científica, em descobertas, a alternância das visões, a substituição de antigas visões a respeito de concepções do mundo, né? Aquela concepção teocêntrica, ela é substituída pelo humanismo. Ah, não é a Terra que é o centro do sistema solar, não é o Sol, né? É o Sol agora, não é mais a Terra. Ah, a Terra não é plana, a Terra é arredondada. O primeiro mapa mundi, o primeiro planisfério é desenhado por Leonardo da Vinci. E estávamos falando dessa obra, que é representativa. Entendendo a Mona Lisa, você entende tudo sobre a arte desse período. Então, hoje, nessa aula, eu vou falar sobre algumas obras renascentistas e alguns artistas renascentistas, tá? Todo esse material já foi enviado nos e-mails da turma. Se tiver algum problema, se você quiser que reenvie, todos têm meu WhatsApp. Estou organizando, esse fim de semana está sendo atualizado. Todas essas aulas, eu estou fazendo elas um pouco mais sintetizadas, estou colocando no meu canal no YouTube. Então, vocês vão poder ver não só da sua turma, mas revisando o conteúdo lá do primeiro e do segundo ano. Muito bem, Mona Lisa, né? A dona do sorriso enigmático. Talvez seja a coisa mais representativa desse quadro, esse meio sorriso. Parece que ela está começando um sorriso ou terminando um sorriso. Foi um quadro pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. Né? E representaria, porque tem várias teses, tem 4 teses quase oficiais, né? Tem quatro direcionamentos de quem seria Mona Lisa. Né? Se realmente seria Lisa Gherardini, que seria a esposa de um comerciante, ela teria tido bebê recentemente e o marido queria fazer uma homenagem. Então, pediu que Leonardo fizesse o quadro dela. Essa seria uma versão. Tem uma versão também que a Mona Lisa seria Isabel de Aragão, que seria a duquesa de Milão, onde Leonardo da Vinci ficou mais de 11 anos prestando serviço lá em Milão. Então, seria, na verdade, baseado no rosto dela. É a segunda opção de estudo, né? Para cada uma dessas opções tem um monte de gente estudando, são livros, são tratados, são teses de mestrados, etc. Outra versão é que a Mona Lisa seria o rosto de um jovem aprendiz, né, talvez um dos preferidos de Leonardo da Vinci, chamado Salai. Salai significa, mais ou menos, a tradução seria diabinho. Era um menino muito atentado e foi um aprendiz de Leonardo, bem mais jovem do que ele. Salai posa para Leonardo como São João Batista, acho que está na sequência. E é muito parecido o rosto desse São João Batista como o rosto da Mona Lisa. E uma última versão é que a Mona Lisa seria o próprio Leonardo, um autorretrato de Leonardo da Vinci. Ele coloca naquela moça que ele está pintando aspectos do seu rosto. E isso é muito comum, quem faz desenho comigo lá na oficina sabe disso. Às vezes você está copiando um rosto de um artista ou de um cantor, né? Mas sem querer, inconscientemente, você acaba colocando traços dos seus olhos, da sua boca, né? Os rostos que estão mais no nosso inconsciente é o nosso e o rosto da mãe. Então, às vezes, você faz uma adaptação sem querer daquele retrato. Mas essa tese seria que Leonardo conscientemente faria um autorretrato seu na versão mulher, né? Homossexual assumidíssimo para a época, a biografia dele é imensa, eu falaria assim, várias aulas sobre o Leonardo. Muito bem, e ela foi pintada numa madeira chamado álamo, e não é um quadro grande, essa obra tem 77 por 53 centímetros, é um quadro
mais ou menos assim, né? Ó, não é um quadro tão grande. Está no Museu do Louvre, porque Leonardo morre na França e esse quadro ficou propriedade da França. A Itália já tentou de muitas maneiras resgatar a Mona Lisa. Tem tantas histórias sobre essa obra, já foi atacada, já levou pedrada, já levou ácido, já levou uma xícara, né? Ela fica hoje atrás de um vidro à prova de bala, já foi roubada, ficou vários anos desaparecida, até ser reencontrada. O rapaz que roubou tentou vendê-la na Itália. Então, são muitas histórias. E, sem dúvida nenhuma, o quadro mais popular, a Mona Lisa, é pop, né, do mundo, o quadro mais famoso no mundo que está no Louvre. Uma versão seria Lisa del Giocondo, né, uma jovem mãe, as meninas casavam muito cedo naquela época, que habitou em Florença. E outra curiosidade é que Leonardo não entregou o quadro se foi uma encomenda. Esse quadro permaneceu com Leonardo durante toda a sua vida, né? Quando ele morre na França, o quadro está na propriedade do artista, junto ao artista, né? Muito bom, vamos trabalhar sobre ela, então. Ela está, olha só, virada para o espectador, ela está de lado, na verdade, né? Mas ela, olha, ela está sentada apoiada na cadeira, de lado. Se ela acompanhasse o corpo dela, ela estaria aqui, ó, olhando para a gente de perfil. Mas ela, com o corpo ligeiramente torcido, ela olha para a gente e dá esse meio sorriso, né? Uma coisa que revolucionou a arte no Renascimento foi a tinta a óleo, que começa lá no estilo gótico que nós vimos nas aulas passadas. A tinta a óleo proporciona esse claro escuro. Você pode pintar hoje, continuar amanhã e depois a tinta demora a secar, e esse sombreamento que dá volume, olha só, eu consigo esse 3D no rosto. O que está alto, as partes altas, como a testa, a face, em cima do nariz, o queixo, eu deixo claro. E eu vou fazendo uma esfumaçado, eu vou esfumaçando, eu vou escurecendo até chegar nas reentrâncias, nas partes que estão mais num relevo mais baixo. Então, eu consigo um volume dentro do rosto. Essa é uma técnica chamada chiaro escuro que a tinta a óleo proporcionou. As técnicas medievais de retrato, eles usavam muito o afresco, né? E o afresco a tinta tinha que ser feita na massa, na parede, no reboco ainda molhado. Então, não poderia fazer grandes revoluções com relação à volumetria, a conseguir volume nas mãos, no rosto. Vocês estão vendo que ela é toda 3D. Sobre o sorriso, eu já falei para vocês. Outra coisa, o fundo do quadro, isso eu disse aula passada, um lado não combina com o outro. Então, poderia ser... Tem duas versões sobre esse fundo. Olha, aqui parece que eu estou olhando esse quadro, eu subi lá no 9º andar do seu prédio. E aqui eu desci lá para o 3º andar. Essa visão é a visão mais alta, eu estou mais do alto e aqui eu estou mais baixo. Poderia ter sido intencional ou não. A gente não pode... avaliar corretamente. Poderia ter sido feita por um aprendiz que não acertou a perspectiva e poderia ter sido feito pelo próprio Leonardo. Tem uma versão que acha que, como ele coloca o lado mais alto, o lado direito, que é o lado feminino, isso acentuaria o seu lado feminino. Poderia ter sido proposital. Quantas histórias, né, gente, sobre uma obra, quantas coisas intrigantes. Olha só, ela foi roubada em 1911 por um italiano que levou para a Itália e depois tentou vender. E muita gente ia no Louvre para ver o buraco, o espaço que ficava vazio da Mona Lisa. Ai, ai. Muito bem, sobre as hipóteses, eu já falei, Isabel de Aragão. E todos esses artistas, eles não faziam um retrato ou uma escultura inventando. Tudo era baseado em cópia real, em cópia da natureza. Falei na aula passada que todos eles faziam uma prática que ainda era proibido da igreja, que era a dissecação. Então, eles abriam cadáveres à noite, à luz de velas, desenhando, tentando entender o nosso corpo, os órgãos, as veias, as artérias, os ossos, fetos. Então, isso era considerado uma profanação. Pessoal que vai fazer medicina, eu recomendo um filme que chama O Físico. O físico era um médico lá na antiguidade que queria conhecer a anatomia e era proibido. É livro que virou filme. O físico não é o físico lá da física, é o físico médico. Recomendo esse filme. Bom, e voltando aqui, olha só, além dessa observação direta da natureza, eles usavam a matemática, entenderam a perspectiva, que é você desenhar com um ponto de fuga, conseguindo fazer um espaço atrás do outro, né?
essa sucessão de planos. E outra coisa que eles usavam era a proporção áurea, que é um autorretrato de Leonardo já envelhecido, mas diz que ele foi um homem muito bonito, alto, com cabelos louros, os olhos verdes. Ele era muito pop, muito popular, muito carismático, né? Tem muitas histórias. A biografia dele é uma coisa que eu sugiro que vocês pesquisem mais. Não dá tempo da gente falar tanto. E outra coisa, né? Não era só artista no sentido de ser desenhista, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, era músico, fazia projetos de guerra, era filósofo, né? Os desenhos de Leonardo, eu mostrei alguns na aula passada, são projetos assim magníficos, que ele não conseguiu executar pela falta de material, e ele era muito versátil, então ele fazia uma coisa atrás da outra, ele tinha vários projetos simultâneos e muita coisa ele deixava por terminar. E aqui, olha a tese que eu falo para vocês, como às vezes o rosto dela encaixa na proporção do autorretrato de Leonardo da Vinci, né? Isso eu já falei, olha, tá vendo? As proporções se encaixam. Tem uma professora norte-americana que ela tem um longo tratado sobre isso. E é um quadro pequeno, como eu disse a vocês, que está no Louvre, hoje, atrás de um vidro à pólvora de bala. E eu trouxe outras releituras sobre a Mona Lisa, como essa do grafiteiro, né, lá do Reino Unido, um dos maiores artistas da atualidade, que na verdade a gente não sabe quem ele é, né, anônimo, que é Robert Banks, que faz aí uma versão da Mona Lisa. E os grafites sobre a Mona Lisa, né? Salvador Dalí faz a Mona Lisa de bigode, Basquiat faz essa Mona Lisa como se fosse um trabalho de grafite em rua. Então tem várias releituras. O artista brasileiro Vicky Muniz faz a Mona Lisa com geleia de uva e pasta de amendoim. Nós já falamos sobre esse artista Vicky Muniz. Eu acho esse trabalho muito interessante de Vicky Muniz. Ele foi convidado pelo Louvre, ele e uma equipe, para ver o quadro de perto. E ele pediu para a equipe para fotografar o que estava atrás da Mona Lisa. E ele faz, então, uma reconstituição à obra dele. A obra é só isso, o fundo da Mona Lisa. Então, ele nos diz mais ou menos assim, o que está por trás das coisas. Vamos olhar não só o que está na frente, o que está por trás de tudo, né? Será que o que fala aqui sou eu ou eu tenho uma máscara? Né? Será que a Mona Lisa é isso, da Vinci é isso, ou tem uma outra história por trás? Vicky Muniz nos convida a investigar o que está por trás de tudo, o que está por trás da história, o que está por trás da gente, né? Uma investigação mais profunda em todas as coisas. Malevich faz essa versão abstrata da Mona Lisa, Duchamp pega uma apropriação, pega uma gravura da Mona Lisa e coloca bigodes e cavanhaques. Ele desmistifica esse ícone, né? Esse símbolo, talvez o símbolo mais importante da história da arte, o mais pop, talvez. Importante não, porque todos são importantes. O mais popular, o mais conhecido. Quando você fala em obra de arte, em tela pintada com óleo, na verdade pintada numa madeira, como eu disse, a gente sempre pensa na Mona Lisa. E outras obras de Leonardo, como olha, A Virgem dos Rochedos, né? A genialidade nesses volumes, as pedras, a Virgem Maria com o menino Jesus, São João Batista e um anjo. A serenidade, como tudo é colocado, as pessoas dentro da cena, essa racionalidade. Se esses quadros renascentistas pudessem ser colocados, entre aspas, numa balança, vocês vão ver o equilíbrio entre um lado e o outro. Né? A iluminação é uma luz muito racional também. Né? E aqui vocês estão vendo mais uma interpretação. Olha só, o anjo está falando para Maria que ela vai ser mãe do menino Jesus. Isso é uma anunciação. É uma obra que ele fez entre 1472 e 1477. Primeiro, olha o 3D do espaço. Olha, eu consigo chegar lá nas montanhas. Né? E outra coisa, eu queria que vocês observassem as roupas, os objetos, mas principalmente esse par de asas do anjo. Né? É uma asa baseada em observações reais. Eu contei na aula passada que Da Vinci tinha aquela maior fissura com o homem voar. Ele tinha vários projetos de engenhocas voadoras que chegou muito perto da nossa asa delta, do nosso paraquedas, do nosso helicóptero. Ele tinha grandes estudos da área externa, das penas, dos ossos, de todas as articulaçõezinhas das asas dos pássaros. E vocês podem ver nessa perfeição que a asa é executada, né? Outro grande artista, também muito pop, mas não tão gente boa. Eles dizem que Michelangelo é mais ranzinza, mais introspectivo, mais mal-humorado. Leonardo da Vinci era amigo de todo mundo e Michelangelo muito introspectivo, né? Michelangelo tinha uma certa rivalidade entre eles, né? Da Vinci é um pouquinho mais velho e eles tinham uma certa rivalidade, mas todos ganharam muito dinheiro.
todos conseguiam sobreviver. Contei na aula passada sobre os mecenas, não só os burgueses, os novos burgueses, os comerciantes, mas também os nobres, queriam ter suas casas maravilhosas, com tapeçarias, com obras de arte. Então, eles bancavam esses artistas. E esses artistas tinham muito dinheiro. Uma curiosidade é que Michelangelo, quando ele morre, ele tinha um equivalente de um baú com moedas de ouro, que equivaleria hoje a 1 milhão de euros. E ele era muito pão duro, vivia com muito pouco. Dizem que para Michelangelo, um copo de vinho, um pedaço de pão e um pedaço de queijo era suficiente. Não se casou, não teve nenhuma relação, não se sabe de nenhuma relação de Michelangelo com ninguém. E ele tinha 2 sobrinhos que moravam em outra cidade que ele mandava, eventualmente, algum dinheiro. É isso que a gente vai falar sobre. Vamos ver as obras dele. Olha, as obras de Michelangelo tem várias que se destacam, principalmente quando ele pinta o altar e o teto da Capela Sistina. São obras magníficas. No altar, ele pinta o juízo final. O que é isso? Está na Capela Sistina, aquela capela, não é uma capela grande, ela é pequena, está no Vaticano, e é onde faz a eleição do Papa, né? Eles fazem aquela reunião e vão decidir quem será, quando um Papa morre, qual será o novo Papa. Essa é a função da capela. É uma capela muito bonita, não é uma capela grande, ela é pequena. E no altar ele foi chamado, originalmente esse fundo foi feito por um artista, era só um fundo de azul escuro com algumas estrelas. Então ele foi convidado a pintar o altar, essa parede do altar, e o teto também. E nessas pinturas, e ele fala sobre o juízo final. O que é o juízo final? É Jesus julgando, né, no final dos tempos, os bons que vão subindo e os ruins que vão indo lá para o reino dos infernos, né? E essa mistura de cristianismo com mitologia, que vocês estão vendo a barca, né? O barqueiro, muito presente na mitologia grega, que leva os mortos, nesse caso aqui, para o reino dos infernos. E observem os corpos. Michelangelo não se considerava pintor, ele falava que ele era escultor. Tanto é que quando ele foi chamado para pintar a capela, ele foi contrariado. Ele se achava mais escultor do que pintor. Mas os corpos são modelados com volumes, como eu disse. Olha esse Jesus, é um Jesus vigoroso, um Jesus jovem e com atitude, né? Que faz gestos decididos, sobe, desce. Né? E outra curiosidade, que grande parte desses corpos feitos nus causaram uma polêmica, uma indignação dos religiosos. Pediram que Michelangelo cobrisse os corpos dessas pessoas, o sexo. Ele falou, não, o homem não foi criado, o homem não foi criado à semelhança de Deus. O homem nasce nu, Deus não usa roupas, então eu vou deixar essas pessoas nuas. Tanto que foram contratados artistas depois da feitura, depois que Michelangelo sai, entrega a sua obra, que pintaram roupas em cima desses corpos nus, cachinhos de uva e folhas em cima do sexo das pessoas. Teve uma restauração alguns anos atrás, que alguma coisa que não era atribuído a Michelangelo, eles conseguiram retirar, trazendo novamente a nudez das pessoas, mas muitas não. Como ele trabalha contrariado, ele coloca muitas mensagens subliminares, né? Coisas realmente que não seria um local de colocar ali naquela igreja. Né? Eu vou falar algumas coisas para vocês. Olha, primeiro sobre o vigor desse Jesus. É um Jesus jovem, né? Um Jesus baseado em observações, que julga, que tem atitude. Olha aqui, vigoroso. Aqui vocês podem ver a capela, né? Aqui o altar e o teto. Na lateral direita e esquerda tem outros artistas que também ajudaram, como Perugino, Botticelli, vários outros artistas. São painéis de um lado contando a história de Moisés e do outro lado a história de Cristo. E tem um passeio virtual, vocês podem visitar a capela. Eu tenho um endereço aí no final da minha aula, que vocês podem fazer um tour virtual pela Capela Sistina. Muito bonito, gente. As cores, a luminosidade. E, por incrível que pareça, ele usou a técnica do afresco. Como ele consegue, como eu disse, essa coisa do claro e escuro. Aqui uma mensagem subliminar. São Bartolomeu foi um mártir que foi sacrificado, ele teve a própria pele arrancada. E Michelangelo coloca São Bartolomeu aqui, segurando a pele, né? Aqui, olha, o São Bartolomeu, tá vendo aqui? E quem tirou a pele de São Bartolomeu, Michelangelo coloca uma pessoa que ele não gostava, era um crítico na época que falava mal do trabalho dele. Então ele coloca o crítico, e aqui a pele de São Bartolomeu, e o rosto aqui é o rosto do próprio Michelangelo. Mais ou menos isso, esse cara arranca a minha pele.
era local, era hora de colocar isso dentro de uma pintura sacra, de uma pintura sagrada. E aí os turistas que visitam, as celebrações poucas que acontecem, né? São poucas coisas que acontecem de ritual dentro da igreja. Vocês estão vendo aí um ritual acontecendo dentro dessa capela. E ela é um anexo, olha, do lado de fora ela é bem simples. Para você entrar, você tem que entrar pelos museus do Vaticano. Bem, não é grande, vocês podem ver que não é uma construção muito grande. E foi baseada as medidas dela no Templo de Salomão. Né, muito bem, mais um pouquinho sobre ela, olha. E ele mistura no teto aqui, ele faz a criação do homem, ele faz cenas do Antigo Testamento, né, aquele livro onde Deus criou Adão e Eva, faz algumas reflexões sobre também a criação da terra, da luz, do sol. E ele coloca, como eu disse, não só referências do cristianismo, mas também do paganismo. Vocês podem ver que tem sibilas, tem alguns personagens ligados à mitologia também. Bom, aqui vocês estão vendo, olha, Deus separando as trevas da luz, o ponto de vista que ele desenha. E ele desenhou, fez essas pinturas, gente, com andaimes, diz que ele saiu muito envelhecido, a dor que isso dava nas costas dele, durou muito tempo, um trabalho que demorou anos para ser feito. Aí vocês estão vendo Deus separando numa perspectiva como se olhado de baixo, né? A pessoa está embaixo, olhando de baixo para cima, Deus separando as trevas da luz. Né? E outra coisa, tem alguns estudiosos, tem até uma dupla, são médicos brasileiros que fizeram um livro falando que ele coloca mensagens subliminares, colocando aspectos da anatomia interna humana, como rim, coração, fígado, cérebro, nessas mensagens. Porque, como eu disse a vocês, a igreja proibia. E esses artistas tinham essa sede de conhecimento. Então, ele coloca, olha, eu já dissequei. Então, ele coloca, às vezes, a espinha, coloca pedaços que lembram organelas do cérebro. Vocês vão ver aqui melhor explicado, né? Olha só, aqui Deus está fazendo o sol e a lua. Olha esse ponto de vista, gente. Isso dentro de um templo, né? Deus está de costas, com a bunda virada para o espectador, né? Chocou os religiosos da época. E muitas dessas vestes que vocês estão vendo não são vestes feitas por Michelangelo, são vestes que outros artistas foram contratados para fazê-las. Aqui os personagens mitológicos juntos com o cristianismo, e aqui a parte mais linda desse teto, na minha opinião, que é Deus criando o homem. Olha, a mão do homem sai do toque de Deus, né? O homem ainda tem uma descrença, né? Parece que falta um clique para esse homem se animar, né? É aquele momento da criação, isso é muito bonito. E observem que aqui, olha, nesse conjunto onde Deus se encontra, lembra um cérebro, né? Vocês vão ver, deixa eu ver se tem aqui melhor. Aqui, ó, dá para vocês perceberem melhor. Então, tem um livro, tá aí na sequência, são médicos brasileiros que fizeram um grande trabalho, tem outras pessoas também que já investigaram, dessa mensagem implícita que Michelangelo coloca nessas imagens. Olha só, tá vendo? Eram conhecedores da anatomia por conta da dissecação, que era proibido pela igreja, era considerado uma profanação. Aí, ó, o livro, olha, vocês podem, quem tiver curiosidade, A Arte Secreta de Michelangelo, foi escrito por 2 médicos brasileiros, Gilton Barreto e Marcelo Oliveira. Muito bem, um detalhe lá desse afresco, como eu disse, e aqui a capela virtual. Vocês podem visitar, girar, ver detalhes, é uma visita na Capela Sistina. A ostentação, que a pessoa ainda foi lá e fotografou e não pode fotografar, mas é irresistível. E outra, ainda até tirei a imagem, você olhar a Capela Sistina tão emocionada, esquecer de tirar os óculos escuros. Gente, vi tudo, mas não vi as cores originais. É demais, né? A emoção na hora, chorava que o óculos ficava embaçado, mas ainda aquelas cores, sem colocar o óculos que não era escuro. Muito bem. E aqui vocês estão vendo a Pietà, uma escultura que Michelangelo faz com 22 anos, se não me engano, 20 e poucos anos, e ninguém acreditava que aquele jovem tinha feito uma coisa tão linda. Ela é em mármore, está na Basílica de São Pedro. Pietà, quando você fala Pietà, significa piedade, é Maria segurando Jesus morto. Quando você fala Madonna, Madonna significa grande mãe, senhora, em francês, madame, é quando Maria segura o menino Jesus. Mona Lisa, Mona é uma contração de Madonna em italiano, seria Senhora Lisa,
ou no francês, Madame Lisa, seria mais ou menos isso. Então, o que vocês estão vendo, uma Pietà. Olha, gente, com mármore, uma pedra dura, como ele desenvolve texturas, a naturalidade, não é? O corpo, a musculatura, o silêncio dessa mãe, esse pé inerte, o corpo realmente com esse aspecto da morte em todos os seus órgãos, muito bem feito. Ninguém acreditou. Aí ele volta lá na escultura e nessa faixa que Maria tem aqui, ele esculpe Michelangelo que fez, para ninguém ter dúvida que a obra é ela dele, né? Um pouquinho sobre a Pietà, está na Basílica de São Pedro, e aqui detalhes dessa escultura em mármore. Olha só, a ferida de Cristo, as costelas aparecendo. Se vocês observarem bem, olha só, se essa Maria levanta, ela vai ser muito maior do que Cristo, mas a gente não percebe isso. Não sabemos se ele erra na proporção porque ele queria, ou isso foi o... Eu acredito que ele queria dar essa coisa do aconchego, do colo da mãe. Então, a resolução para essa Maria sentada é colocar o corpo dela maior na proporção do que Cristo. Se ela levanta, ela é bem maior do que esse Cristo de pé. Então, seria um recurso formal, né, que ele achou para tentar fazer essa coisa do colo, da mãe, né, da mãe que recebe o filho nos seus braços. E aí, detalhes, olha, gente, no mármore, na pedra, né? Outra grande escultura de Michelangelo é Davi, né, que ele fez por volta de 1504, era um bloco de mármore gigante que ninguém aventurava, mais de 5 metros, 5 metros e 10, um bloco único, e ele faz o jovem Davi prestes a dar pedrada. Olha, na mão de baixo direita ele segura a pedra, aqui na mão esquerda ele segura a tiradeira, um pedaço de couro, ele vai colocar daqui a pouco aquela pedra ali, vai girar a tiradeira e vai nocautear um gigante que ficava atentando o povo dele. Então, é o jovem Davi, que vocês já devem ter escutado, é um personagem bíblico também, e ele faz esse rapaz aí. Observem que a arte renascentista ela tem muita influência da arte da Grécia Antiga. E eu contei na aula passada que muitos livros de Constantinopla, tinha uma grande biblioteca, foram carregados quando ela foi invadida. Esses livros chegaram literalmente nas costas, ou com professores que fugiram, eram professores gregos dessa biblioteca, e esses livros, grande parte dessa biblioteca chega em Florença. Florença é um dos lugares que irradia o Renascimento e depois Roma, né? Então, é também relacionado com esses livros, e livros que falam sobre antiguidade, sobre mitologia, etc. Então, a arte renascentista, e esse nome renascimento vem daí, é a renascença desses valores greco-romano. A ostentação, a pessoa falou que já foi aí, é agora que eu estava com os óculos brancos, né? Aqui eu não pus óculos escuros, não, chorava. Tanto tempo vendo isso nos livros, e quando pode a gente vê ao vivo, é muito lindo, né, gente? Olha a expressão dele. E quantas vezes a gente se sente assim, né? Você tem que ter coragem, mas tem aquele medinho que está ali no fundo. Essa expressão de agora eu tenho que enfrentar isso. E a vida é assim, não é, meus amigos? Essa situação que a gente está vivendo mesmo, né? Às vezes a gente se sente enfraquecido, com um pouco de medo, mas aí você resgata a sua coragem. Não, a gente vai passar por isso, nós vamos aprender de toda situação difícil, a gente sempre tem que tirar alguma coisa boa. E aí nos olhos desse Davi, a gente observa isso, a pedra que ele segura. E eu trouxe aqui, olha, a restauradora. O pessoal lá do museu está em Florença, na academia, a Real Academia de Artes, né? Museu da Academia, e você vai ver a restauração, a limpeza, a comparação do corpo humano com esses 5 metros e 10. Outro grande artista querido e muito forte dessa época foi Rafael Sanzio, morreu novo, era também uma celebridade, era querido por todos, era um gênio muito agradável. E é de Rafael, tenho certeza que em filosofia você já viu a obra que se chama A Escola de Atenas, onde tem vários estudiosos aí da antiguidade, né? Platão, Sócrates, vários eles. Professor de filosofia, com certeza já trabalhou isso com vocês. E olha só, é uma pintura mural, é feito numa parede, dando essa ideia do 3D, a perspectiva, né? São vários, ficaria uma aula falando para vocês, né? Os personagens centrais aí, olha, da cena, vocês estão vendo Platão e Aristóteles, né? Platão segura o Timeu e aponta para o alto, sendo assim identificado com o ideal, o mundo inteligível. E Aristóteles, segurando a ética, tem a mão na horizontal, representando o mundo terrestre, o mundo sensível. E ele coloca, dentro desses personagens aqui, alguns que são artistas, ele mesmo está aqui. Michelangelo seria esse aqui, Heráclito, aquele que fala que um rio nunca é o mesmo, né? Nem o rio, nem a gente. Isso
professor de filosofia com certeza já estudou com vocês. E aqui eu trouxe para vocês, cada um, quem são essas pessoas. Com o tempinho vocês podem olhar melhor. E Rafael também é um gênio, né, gente? Olha só, as Madonas de Rafael são pessoas de carne e osso, representam santidades, mas são retratos fiéis. As dobrinhas do bebê, olha que gracinha. Essa jovem mãe, as meninas casavam e tinham criança muito cedo, por volta de 12, 13 anos, as meninas já casavam e tinham seus primeiros filhos. A ressurreição também de Rafael Sanzio, o equilíbrio na composição, muitas vezes eram usadas figuras geométricas, falei da proporção áurea, matematicamente o quadro era estudado, havia um traçado em cima desses trabalhos. Outro grande artista renascentista foi Sandro Botticelli, com a sua grande obra Nascimento de Vênus. Olha, Vênus está surgindo das espumas do mar, está sendo acolhida aí, né? Os ventos que sopram para que ela fique sequinha das águas e as ninfas que vêm aí acolhendo com vestes de seda. Né? Muito bonito esse trabalho, é também um ícone dentro da história da arte, e Botticelli foi um artista renascentista. Essa obra aí, olha, já caiu várias vezes no PAS da UNB, que é a alegoria da primavera, a primavera surgindo através de transformação, né? O vento vem, olha, e faz essa transformação. Esse vento bem ousado que parece agarrar a moça aqui, olha, as vestes em flores e a transformação da primavera. As três graças, o mensageiro dos deuses, Hermes, que colhe um fruto aqui em pleno amadurecimento, o Cupido dando flechadas. Então, é um quadro, e vocês estão vendo que nesse momento, renascimento, o resgate dos temas mitológicos, não só os temas religiosos. E eu trago análise aí com calma sobre essa obra, a divisão, cada personagem para vocês. Na arquitetura renascentista, a gente vai ver essa busca da perfeição, da racionalidade, os arcos que os romanos usaram tanto, as plantas têm a base quadrada, as igrejas têm a forma de cruz. Um dos destaques é o arquiteto Felipe Brunelleschi, que em Florença a gente vê essa cúpula maravilhosa de Brunelleschi. Olha só, é muito bem feito, uma cúpula gigante, né? Uma estrutura que hoje seria difícil. Imagina mais de 500 anos atrás. Olha que lindo. Toda decorada do lado de dentro. Muito bem, o que é o maneirismo? Eu vou encerrando a aula agora. O maneirismo vai ser a passagem do Renascimento para o estilo barroco. Isso eu vou deixar para a aula que vem. Eu vou interromper o compartilhamento e vou abrir os microfones. Quero ver se tem alguma pergunta, quero conversar com vocês, quero saber se tem alguma dúvida, tá? Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui, não a reunião, mas a filmagem. Vou parar a filmagem aqui e vou escutar vocês agora, tá? Bem-vindos. Vamos escutar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ativar os microfones. Muito bem. Quem está aí? Quem está aí? Alguém quer falar? Alguém que tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Está aberto. Abri todos os microfones. Alguém tem alguma dúvida? Estou aqui. Estou aqui. Alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa?